né? Nós saímos atrás com 2-0 com 7 minutos no lugar. E aí a equipe buscou ainda no primeiro tempo, mas empatou e virou na segunda etapa, e aí no último lance do jogo acaba bobeando. A gente fica com a sensação e com a impressão de que falta muita coisa, de que nós erramos demais. Eu acho que o Vitória fez um jogo com muitos erros individuais, mas a questão tática, de organização, de equilíbrio, esteve bem na partida. Tanto é que buscou um resultado adverso 2-0, chegou ao empate, chegou ao terceiro gol e teve chance de fazer o quarto, o quinto gol, inclusive um desses lances onde a equipe acabou tendo a chance nos pés do André Lima. A nossa volta foi fragmentada e neste lance acabou saindo o gol, onde eu já vi o lance, onde a gente teve também erros individuais. Então, é lógico que todo time necessita de mais atletas, de reforços, mas nós temos que pensar de uma forma significativa. A Vitória tem o Campeonato Baiano neste momento e a Copa do Brasil na quinta-feira, mais o Nordeste. Então não dá para a gente sair atrás de reforços desesperadamente. A gente tem uma Série A do Brasileiro que se inicia em abril, e aí com calma a gente vai ver as peças que estão fazendo falta hoje. Você está assistindo um vídeo do canal Sou Vitória. Hoje, se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes no finalzinho da partida, talvez a gente estivesse falando aqui de uma grande virada, de um jogo onde houve muita superação, onde o Vitória, mesmo errando, foi lá, reconquistou o torcedor, né? Então, é lógico que o gol no final faz com que a gente tenha uma sensação diferente. Agora, além das falhas individuais, não sei, o sistema defensivo como um todo do Vitória, o que você achou, já que contra o ABC são 6 gols que o Vitória terminou tomando dessa equipe? É muita coisa, né? A gente não pode admitir de maneira alguma, com todo respeito ao ABC, que tem um bom time, bem organizado, um time rápido, mas levar 6 gols de uma equipe que está disputando a Série C realmente mexe com todos nós. Eu não posso aqui deixar de falar a verdade. Então hoje o sistema ofensivo ficou sobrecarregado, o sistema defensivo acabou mudando aquilo que deveria dar, que era segurança. Assim como em outros jogos, nós acabamos vendo o time defensivamente muito bem e com falhas ofensivas. Isso é o futebol, né? A partir do instante em que você perde o equilíbrio de jogo, você começa a errar individualmente. Então hoje nós vimos 2 gols, né? Os 3 gols. O lance do pênalti, desatenção, e aí de repente a gente vai atrás da bola e acaba fazendo pênalti. O lance do segundo gol foi uma falha individual, e o lance do terceiro gol foram várias falhas, né? Até mesmo na marcação do lateral, o ABC tinha 2 jogadores e nós tínhamos 3 ali, e ninguém encostou, fez a marcação, que retardaria o jogo, faltava apenas 1 minuto, mas enfim, são erros de jogo, são erros que fazem com que a gente tenha que aprender, que corrigir. Eu não estou aqui para falar nenhuma mentira, eu saí de campo chateado em função do resultado, porque eu acho que o Vitória teve a oportunidade de refazer um placar que era bem adverso no início, virou uma partida, jogava bem, tinha o apoio da torcida, e aí de repente perde a concentração no lance do gol e acaba tomando empate. Você está assistindo um vídeo do canal Sou Vitória. Bom, Mancini, a gente tem que falar que o calcanhar do Aquiles do Vitória até aqui é o sistema defensivo. Você perdeu o Canu por algum tempo, tem tomado muitos gols no Nordeste e no Baiano. Queria saber o que você ia fazer sobre isso. E outra coisa, como é que você viu o primeiro tempo, a torcida pela primeira vez aqui chamar você de burro? Eu, sinceramente, você me desculpe, mas eu não ouvi. Tá? Se chamou, eu não ouvi, então não posso falar de uma coisa que eu não ouvi. Sobre a parte defensiva, eu acho que hoje foi aquém daquilo que pode jogar, né? Mas a parte ofensiva foi muito bem, então eu prefiro falar da parte ofensiva hoje. Mancini, o Vitória hoje jogou com um volante, com o Ian Corrêa. O ABC explorou muitos erros da defesa, com muita velocidade. Você acha que essa escalação com o volante prejudicou o jogo de hoje? De maneira alguma. Eu não acho, porque com essa mesma dupla de volante nós fomos lá e viramos o jogo. Então não dá para você apontar. Sempre que você
não alcança a vitória, alguma coisa tem que ser dita, algum motivo tem, é a dupla de volantes ou é o sistema defensivo. A gente tem que ter muita calma na hora de fazer a análise de um jogo de futebol, porque se não tivesse tomado o gol no último lance, todos aqui estariam dando parabéns ao Vitória por ter virado o jogo. Aí saiu um gol no final do jogo e a gente tem que dar explicações, é normal isso, eu entendo, eu não estou fugindo delas, mas acho que a gente tem que pensar com calma, né? O Iago fez um grande jogo, o William Corrêa também fez um grande jogo, o ABC, ele aproveitou as falhas do Vitória e não os espaços deixados, porque esse mesmo time, e eu fiz questão de falar isso aos atletas, vocês vão voltar para o segundo tempo, o mesmo time e nós vamos virar o jogo, e aconteceu isso. Então eu não sei por que a partir do momento em que nós erramos, foram apontados os erros, e quando nós acertamos, não são apontados também os pontos fortes da equipe. Mancini, no momento do pênalti do Vitória, você chamou o Bruno ali, bateu um papo, deu um tapinha nas costas. O que você disse ali para o garoto? Que a gente sabe que tem qualidade, mas falhou no primeiro gol, no segundo gol, e terminou falhando também no segundo tempo, que poderia ter prejudicado ainda mais. Por ser um atleta jovem, eu chamei, falei que ele estava dentro de uma partida onde ele tinha que se recuperar. Nós tínhamos a chance naquele momento de chegar ao empate, e ele tinha errado minutos antes ou segundos antes no lance. Então eu tentei, obviamente, para não ter que fazer uma substituição, devolver o moral ao atleta. É um atleta jovem, assim como outros atletas jovens que também já jogaram aqui sob o meu comando, eles alternam momentos, alternam emocionalmente dentro da partida também. Então, quando isso acontece, é o meu papel chamar, dar moral e fazer com que ele se recupere dentro do próprio jogo, o que aconteceu. Como assim, nada oportuno aqui para o Vitória ter empatado essa partida, você mesmo fala da frustração, sobretudo porque o Vitória tem 2 jogos decisivos aí em sequência, né? Queria saber de você, como é que vai o time emocionalmente para ter contato ali com os jogadores, sabendo que tomaram esse empate no final? Aí depende muito de como o comandante vê isso daí, porque eu tenho que falar do meu time, que hoje houve reação, que saiu de um placar adverso, então eu tenho que dar moral ao meu jogador, eu não posso de maneira alguma focar no negativo. Você está assistindo um vídeo do canal Sou Vitória. Mas, independentemente do resultado, já tinha uma pergunta para você, né? Antes do jogo começar, queria perguntar seu ensejo, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, nem comentário. Minha pergunta é a seguinte: o técnico Wagner Mancini está satisfeito com o elenco do Vitória atual? Nenhum técnico do futebol brasileiro está satisfeito com o seu elenco. Mancini, e os jovens da base vão continuar tendo respaldo com você? Hoje a gente já comentou sobre o Bruno, que tem potencial, infelizmente cometeu uma falha, mas o Nixon também foi muito bem. Você ainda vai continuar dando esse crédito aos atletas? Sempre será dado aos jovens o crédito, inclusive dos erros. Tá? Aquilo que eu digo ao Bruno, ao Nixon, eu digo ao Luan, eu digo ao Flávio, pode entrar, jogar tranquilo, os erros vão acontecer. Eu me lembro muito bem aqui de alguns atletas que eu lancei no Vitória e que eu era massacrado por isso e que hoje brilham no futebol mundial. Então eu não vou mudar a postura. É lógico que sempre que não temos vitórias, as pessoas aparecem para fazer críticas. Eu sei lidar com elas e faço com que os meus atletas também saibam. Aproveitando a pergunta do Marcelo Góes em relação aos garotos da base, queria que você destacasse o Nixon. Será que você encontrou ali um titular absoluto naquela posição, sendo que ele já vem jogando 3 partidas e muito bem no sinal? Não diria absoluto, mas é um atleta hoje que pode dar que vem dando uma excelente resposta, é um atleta dotado de uma bola parada muito interessante, é um cara dinâmico, que sabe fazer a função, porque já vem há algum tempo, embora voltasse ao Vitória esse ano, mas ele tem um tempo jogado já comigo, sabe aquilo que eu quero no jogo, né? Então é uma peça importante hoje para mim. Quando o Júnior saiu, o Vitória perdeu aquela triangulação que o torcedor estava gostando de ver. Ele dava um toque só na bola e tal. A volta dele agora já dá meio que uma assistência, né? Aquele corta-luz que ele fala. Quer que você faça a importância do lateral esquerdo do Juninho nesse elenco? O Juninho hoje é um cara que me dá a opção de jogar em várias funções, né? Não só do lado esquerdo na frente do lateral, ele é lateral de origem, mas é um cara que se comporta muito bem na segunda linha, seja do lado direito ou do lado esquerdo, então ele passa a ser uma ótima opção dentro das partidas. Mancini, o time reagiu, chegou a 3, poderia ter chegado a 4 no último instante lá com o André Lima.
Mas quando fez 3, com Gagueira livre, seria hora também do time botar assim, a tocar um pouquinho mais, não ir tão afoito? Você acha que no finalzinho, mesmo já vencendo, o time queria fazer mais? Sinceramente, não. O time fez o que tinha que fazer. O time tocou a bola, o time foi à frente, teve a oportunidade de gol, só que tomou um gol no último lance. Então, o erro do último lance faz com que nada seja bom. Então eu estou aqui falando das coisas negativas. Ninguém me perguntou sobre a reação do time, ninguém me perguntou o quanto o Vitória teve que se superar com os mesmos jogadores, voltou do intervalo com os mesmos jogadores. Então esse tipo de pergunta não foi feito. Então eu vou me fazer essa pergunta, Mancini. Você recuperou os atletas no intervalo emocionalmente para voltarem para o segundo tempo? Sim, eles voltaram diferente, o Vitória jogou bem, empatou, virou a partida, agora falhou no último lance e tomou empate. Isso é do futebol. Técnico do Vitória falando sobre